Segunda-feira, 20 de outubro de 2014. Está começando nesse momento mais uma edição do RP Notícias, aqui pela nossa TV RP Canal 9. Sejam bem-vindos na nossa programação. E hoje faltando 6 dias para as eleições, para o segundo turno das eleições. Vamos saber os destaques da edição de hoje. Olha aí, o problema de água cada dia se agravando mais, porém o maior desperdício de água aqui em Ribeirão Preto fica por conta dos vazamentos. Mais um acidente envolvendo motocicletas e deixa motociclista ferido na Maurílio Biagi. E olha aí, Polícia Militar apreende 43 quilos de drogas em casa na Zona Leste. Essas e outras notícias você confere no RP Notícias que está começando. Olá, este é o RP Notícias, a sua revista diária de informação e entretenimento. Muito obrigado por nos dar o carinho da sua audiência e estarem conosco diariamente. Vamos saber agora como é que anda o tempo em Ribeirão Preto. Olha aí, parcialmente nublado é o tempo hoje, praticamente o dia inteiro, alguns resquícios aí do sol, mas dia abafado e com poucas possibilidades de chuva, mais ou menos que nem ontem. O calor continua forte, a máxima chegando a 38 graus e mínima de 21. Vamos saber o posicionamento dos radares em Ribeirão. Olha, a Transerp nos informa que os radares móveis hoje estão instalados nas seguintes avenidas. Avenida Marechal Costa e Silva, lá o limite é de 60 km por hora. Na Avenida Maurílio Biagi, limite de 70 km por hora, assim como 70 km por hora é o limite da Avenida Tomás Alberto Otteli. O radar fixo está instalado na Avenida Dr. Celso Charuri e o limite lá é de 70 km por hora. E quem mais desperdiça água aqui em Ribeirão Preto é exatamente quem deveria dar o exemplo, né? Os vazamentos que o DAERP, Departamento de Águas e Esgotos de Ribeirão Preto, leva meses para reparar, levam aí para o ralo cerca de 120 milhões de litros do precioso líquido. Não precisa falar que nessa época de calor intenso, temperaturas ultrapassando aí os 40 graus, a população tem necessidade de se utilizar da água, só que sempre de forma racional. Para você ter uma ideia, esses 120 milhões que são jogados, né, fora, né, pela falta de planejamento, encheriam praticamente 50 piscinas olímpicas. Várias cidades da região estão sentindo aí na pele o drama do racionamento e às vezes até falta total de água, né? Franca, Barretos, Brodowski, entre outras, estão encontrando dificuldade aí de recompor o abastecimento, principalmente pelo mau uso e, claro, falta de planejamento, né? Sem contar, sem dúvida, falta de chuvas. É por isso que está faltando, basicamente. Mas, se tivesse um pouco mais de planejamento, teríamos água. Aqui em Ribeirão, por exemplo, apesar de termos uma captação de 400 milhões de litros de água, boa parte dessa água que você paga, né, para ser tratada, né, para chegar à sua torneira de forma límpida, é desperdiçada com vazamentos que ocorrem na rede de distribuição que não recebe manutenção, né? Uma moradora, por exemplo, do Jardim Guaporé, ela acabou postando um vídeo, né, mostrando o vazamento no Facebook, e não é que aí o DAERP correu para resolver, né? Coisa aconteceu rapidamente. Recentemente também eu mesmo fiz uma reportagem no bairro Monte Alegre, onde o rompimento de um duto gerou um enorme vazamento que já durava 48 horas, a água jorrando à vontade, mas sob pressão as autoridades resolvem rapidamente. Bom, apesar do diretor do DAERP, né, Ivo Colíquio, ele destacar que a autarquia vem se empenhando para reduzir aí as perdas de água, especialmente, né, em serviços que a população não vê, né? Estamos provendo impermeabilizações
nos reservatórios do Matadouro e do Sumaré. O objetivo é eliminar rachaduras e trincas. A verdade é que o desperdício proveniente da rede, né, caiu em 2 anos, né, de acordo com o Instituto Trata Brasil. Cerca de 4,2% da água captada se perdia pelo meio do caminho em 2011. Já no ano passado, esse índice caiu para 29,8%. Pelas ações, acreditamos que o ano, até o final desse ano, né, caia mais o percentual. Bom, o DAERP, de qualquer forma, informa que ele precisa de 70 milhões de reais de recursos próprios e mais 60 oriundos do PAC para fazer realmente a manutenção e a construção de novos poços e reservatórios e também substituir a rede existente, que já é bem precária, algumas muito antigas, né? Essas ações vão garantir aí mais produção e distribuição de água, além de melhorar aí a forma, né, de evitar aí perdas nas redes ou derivações da rede, né? Bom, essa foi a informação que deu o DAERP. A verdade é que a gente não precisa andar muito pela cidade para ver um grande desperdício e vazamentos aí rolando solto pela cidade. Não precisa andar muito mesmo. E o calor continua forte, a previsão de chuva ainda é pequena, talvez tenhamos alguma amanhã, então precisa ter um planejamento mais efetivo e não podia deixar passar tanto tempo sem manutenção à rede como passou. Agora tem que corrigir e eu espero que seja corrigido o quanto antes. Pelo menos o diretor do DAERP está dizendo que vai acontecer. Vamos aguardar para ver se isso vai acontecer de verdade. Olha, mais um acidente, né, envolvendo um motociclista. São diários os acidentes, né? Aliás, horários, se a gente for analisar, né? O motociclista ficou ferido, né, em um acidente que aconteceu aqui em Ribeirão Preto, lá mais especificamente na Maurílio Biagi. O Elton Repas, de 33 anos, ele colidiu com um automóvel na Avenida Maurílio Biagi e teve aí fratura exposta na coxa. Foi levado direto aí para o Hospital das Clínicas, né? O carro com placa de Tiros, Minas Gerais, né, ficou até danificado na parte traseira, né? Os vidros quebraram e a lataria ficou bastante amassada, né? A família que estava no interior do veículo não quis falar com ninguém, né? Nenhuma das 4 pessoas ficou ferida, então, obviamente, dentro do carro, né? Segundo a irmã da vítima, Camila Repas, de 35 anos, o motorista do carro mudou de faixa sem sinalizar. A moto vinha já em uma velocidade um pouco maior, foi fechado pelo carro, não conseguiu frear e acabou abalroando aí o veículo, que gerou aí a fratura exposta no rapaz, né? Bom, é muito comum aqui não se usar a seta, né? Bem comum. Aliás, as regras de trânsito são muito mal interpretadas, então está na hora, por falta de fiscalização, né? A gente não sabe exatamente quem fiscaliza o trânsito em nossa cidade e aí acontecem essas coisas. Houve uma imprudência e essa imprudência gerou aí um dano, além de material, um dano físico muito grande. Esperamos aí que a vítima, né, melhore o quanto antes, o Elton Repas, né, para que possa voltar a trabalhar sem problemas. É o que a gente espera. Olha aí, a Polícia Militar apreendeu 43 quilos de drogas. 43 quilos de drogas foram apreendidos em uma casa que era usada como refinaria de entorpecentes. Isso no bairro Parque São Sebastião, na Zona Leste. Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam um patrulhamento no bairro quando um homem em atitude suspeita foi visto saindo aí de uma residência. Ao perceber a polícia, ele tentou fugir do local. Com auxílio aí de um cão farejador, a cadela Mel, policiais encontraram maconha e pasta base de cocaína no imóvel. O suposto traficante não foi encontrado. O policial militar Ricardo Casarotti informou que 2 equipes do canil da PM trabalharam no bairro e, ao perceber a presença da polícia, o homem fugiu correndo, pulou um muro, mas não foi mais encontrado.
O policial conta ainda que a cachorra Mel ajudou a encontrar a droga. Ela é especialista, né, em faro de entorpecentes e começou a arranhar a porta da casa e aí não teve dúvida, né? A porta, também a janela, e foi quando o pessoal entrou na casa e averigou, constatou aí grande parte aí dos entorpecentes e também o tratamento feito como uma refinaria, né? Ao entrar na residência, a polícia encontrou 40 quilos de maconha, 3 quilos de pasta base de cocaína e 10 quilos de cafeína que seriam usados para misturar com a droga. Foram encontrados também 12 caixas de éter, 2 capuzes, munições, objetos para refinar a droga e 4 cadernos com anotações. De acordo com a PM, as anotações eram a contabilidade e marcavam lá cerca de R$500 mil em anotações, né, desde agosto. E segundo essas anotações, o transporte era feito também para Sertãozinho e Guatapará. Bom, a droga foi levada para a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes e já está lá à disposição da Polícia Judiciária. Também na sexta-feira, um homem de 22 anos foi preso em flagrante com 28 quilos de maconha escondidos no sofá. A prisão foi feita na casa do suspeito, no Quintino FAC 2, e segundo a Delegacia de Informações sobre Entorpecentes, esse rapaz já é investigado há mais de uma semana. Tá aí, mais um bom trabalho aí. Primeiro, o inicial feito pela Polícia Militar e esse segundo, esse rapaz de 22 anos que estava sendo investigado pela Polícia Civil e esse foi preso. O outro traficante ainda continua solto, mas com certeza em breve a polícia deve galgar êxito aí em pegá-lo. Cada dia a gente vê mais notícias sobre drogas e aumentando até os volumes, né? Novamente, a droga acaba entrando com facilidade aqui no Brasil e depois fica difícil aí conter. Cada vez que pega uma quantidade, no dia seguinte aparece muito mais. Tem que mudar legislação, nós já falamos sobre isso. Vamos fazer um break comercial, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Venha conhecer a Flex Change, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Trabalhamos com compra e venda de diversas moedas estrangeiras, como dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, euro, libra esterlina, moedas exóticas e entre outras, sempre seguindo as normas do Banco Central. E também contamos com cartões pré-pago para facilitar a sua viagem. Então, você que vai viajar para o exterior e precisa adquirir sua moeda estrangeira, nos procure, não perca tempo. Flex Change, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Comece o dia tomando um delicioso café da manhã. Na Band Pães você encontra variedades de doces, bolos, tortas, biscoitos, salgadinhos e sucos, tudo com a melhor qualidade. No almoço tem pratos saborosos, com um ambiente agradável e um ótimo atendimento. E o estacionamento é próprio. Avenida Independência, número 1764. Telefone 3913-5533. Band Pães, o sabor para você e sua família. De volta ao segundo bloco da RP Notícias dessa segunda-feira. E eu quero fazer um convite para você conhecer a Associação Síndrome do Amor. Venha ser um amoroso. Entre no site www.síndromedoamor.com.br.
A Associação Síndrome do Amor é um grupo de apoio a famílias e crianças com síndromes genéticas severas. E você pode ajudar dando seu amor, a sua solidariedade. Entre nesse site e venha ser um amoroso você também. E olha, você pode também escrever seu nome aqui ao assinar uma reportagem no RP Notícias. Ligue para nós, 3995-2171. Fale do problema do seu bairro, da sua rua, aí da sua comunidade. Faça sua crítica, sua sugestão, seu elogio, sua denúncia, sua reivindicação. Nossa equipe de reportagem irá procurá-lo e trazer essa reportagem aqui na telinha da TV RP Canal 9. Venha participar conosco, venha fazer parte da família TV RP. Você pode curtir nossas páginas também no Facebook, RP Notícias ou ainda TV RP. Lá, além de assistir os programas que você ainda não viu, você pode bater um papo conosco e estar sempre próximo aqui da sua emissora. Olha aí, continuando o programa de hoje, um acidente, né, durante uma perseguição terminou aí com um policial militar ferido, assim como um dos suspeitos. Isso aconteceu ontem, né, no bairro Marinzec, Zona Norte, Ribeirão Preto. Segundo a Polícia Militar, um adolescente de 16 anos dirigia um carro roubado e foi cercado por viaturas. Ele acabou batendo o veículo contra uma das viaturas, né, e acabou sendo detido. Segundo o capitão da PM, Eduardo da Silva, a polícia recebeu informações de que um carro, um Volkswagen modelo Jetta, havia sido roubado na semana passada, circulava lá pelas ruas do bairro Marinzec. A polícia iniciou o acompanhamento do veículo, mas o motorista desconfiou e aí tentou fugir. Essa fuga gerou uma perseguição quase que cinematográfica, né? Ao chegar na Avenida Eduardo André Matarazzo, o suspeito perdeu a direção do veículo, né, que estava, claro, em alta velocidade, e acabou batendo na lateral de uma das viaturas. De acordo com a PM, o jovem motorista de 16 anos tentou fugir a pé, mas quando ele desceu do carro, ele conseguiu correr uns 300 metros e outros policiais acabaram conseguindo detê-lo, né? O policial que ficou preso nas ferragens do carro que foi abalroado, né, foi socorrido aí pelo Corpo de Bombeiros, sofreu uma fratura na perna e foi encaminhado para um hospital particular. O adolescente sofreu um corte na cabeça, também foi atendido. Bom, de acordo com a PM, ele foi levado para a central de flagrantes, né, onde naturalmente foi feito aí o trabalho normal da Polícia Civil e, consequentemente, é bem provável que, ainda que se ele não tiver passagem pela polícia, possa ter sido liberado. É uma pena, né? Olha, então lembrando aquele jovem que morreu lá na USP, em São Paulo, que foi encontrado o corpo junto à raia olímpica. Muito bem, uma substância denominada 2,5-B NBOM e é similar ao LSD, mas com potencial ainda desconhecido, né? Essa droga, né, que está sendo usada agora, né, ela foi usada pelo estudante Vitor Hugo Marques Santos, de 20 anos, e teria contribuído para a sua morte na USP, né? É uma caixa de Pandora, né? A análise é de uma especialista em dependência química, a psicóloga Fátima Ratopadim, da USP, na Unidade Federal de São Paulo. A classificação da especialista parte do fato de que a substância denominada 25-B NBOME, similar ao LSD, o ácido lisérgico, é muito potente e pode causar efeitos inesperados, levando o usuário a perder o controle de tudo que está fazendo. Ela foi descoberta em 2003 e é considerada uma droga nova, né? E seus efeitos e interações com o corpo ainda não são totalmente conhecidos, né? O que mais preocupa, porém, é que ela pode estar sendo consumida com LSD juntamente, né? E, naturalmente, né? Aliás, o que está acontecendo é o seguinte:
os usuários estão confundindo ela com LSD e ela está sendo comercializada mais ou menos de forma... Droga aqui no Brasil é fácil de entrar e sair, né? E com isso, os jovens, principalmente nessas festas raves, estão consumindo, só que ainda não sabe qual o potencial alucinógeno, né, que isso pode ocorrer. Ela é mais potente que o LSD. O jovem está consumindo sem saber o que é, né? E ele compra como se fosse LSD, né? O modelo é idêntico, né? E com isso corre seríssimos riscos, como foi o caso desse rapaz que veio a falecer, deixando a família aí numa situação, né, terrível, perdendo um jovem de 20 anos, né? Tudo que é desconhecido, o risco é maior. Existe um pântano de evidências, né, do qual, entre o real, né, e o que acontece de fato com o uso do N-Bom, né, como é conhecido. O consumo da substância pelo rapaz, pelo Vitor Hugo, né, ainda que ele havia participado da festa lá no velódromo da USP, né, foi apontado pelo exame toxicológico, né, do Instituto Médico Legal de São Paulo, e o documento foi enviado já para o Departamento de Homicídios, né, de Proteção à Pessoa, o DHPP, que investiga a morte. Bom, os pais de Vitor Hugo voltaram a falar, né, e o advogado da família informou que vai contestar o laudo que classificou como ineficaz. Bom, o laudo do ML é o principal laudo que nós temos aqui no Brasil, né? Também não se pode passar a mão na cabeça e achar que tudo que ocorre, né, o culpado é um terceiro, né? Meu filho não é viciado, quer uma resposta sobre o que aconteceu, disse José Marques Santos, pai do estudante. A mãe, Vilma Costa dos Santos, cobrou debate sobre a morte do filho na sociedade. Vamos levantar uma bandeira e salvar algumas vidas, né? O Estado tem responsabilidade. Os pais do jovem cobram informações sobre como o corpo acabou aparecendo na raia olímpica. Bom, claro que tem uma série de alternâncias, né, no caso, mas o fato da droga ter sido encontrada, isso é insofismável, não tem como contestar o laudo do ML, né? E se a droga é consumida, isso não quer dizer que a pessoa seja viciada, né? Praticamente todas as festas que acontecem hoje entre estudantes, né, o consumo de droga é notório, não tem como se negar. E não que todos sejam viciados, e sim meros usuários, né, para conseguir um barato. Às vezes o barato sai muito caro. Olha, ontem nós tivemos mais um debate, o penúltimo debate, a corrida presidencial, né? E foi mais tranquilinho, mais sereninho. Só que isso tem um porquê. O ministro Tarcísio Carvalho, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele decidiu, em decisão liminar, que é provisória, né, que os partidos, né, alguns, por exemplo, o PT retire do ar trechos da propaganda que faz acusação contra o candidato Aécio Neves, rival da petista Dilma Rousseff no segundo turno. Uma das propagandas do PT acusava Aécio de usar recurso, de se recusar a fazer o teste do bafômetro numa blitz no Rio de Janeiro e, segundo o ministro, ele crê que a propaganda induz ao pensamento de ele ter praticado uma infração gravíssima de trânsito, quando na verdade a punição fora somente por estar com a Carteira Nacional de Habilitação vencida, muito menos grave do que a que se tenta colocar, né? Manda tirar também do ar a acusação, a musiquinha, ó Minas Gerais, né? Quem conhece Aécio não vota jamais. E também deu um puxão de orelha e alguns tópicos do que o PSDB havia colocado foram retirados, né, por determinação legal do Tribunal Superior Eleitoral.
também aproveitou para dar uma puxadinha de orelha, né? As acusações que Aécio fazia com relação ao irmão de Dilma Rousseff, então tem que ser retiradas. E, por fim, que os debates não tenham acusações pessoais. E isso aí deu resultado, sim. Nós vimos ontem um debate que teve muito mais propostas do que acusações. Apesar de ainda se manter algumas acusações, todas elas foram feitas de uma forma branda, sem entrar no campo pessoal, né, como estavam entrando, sem dúvida, né, uma coisa terrível para a própria democracia. Afinal de contas, não se pode fazer política de forma a agredir um ao outro em termos pessoais. Existe a instituição Aécio Neves como candidato, existe a instituição Dilma Rousseff como candidata e como presidente. Agora, Dilma Rousseff, pessoa física, Aécio Neves, pessoa física, nada se pode falar, afinal de contas, cada um tem a sua vida privada e faz dela o que bem entender, né, dentro das questões legais possíveis, e nesse aspecto ambos nada têm contra si próprios. Então já melhorou bastante, fiquei até contente, apesar de ter perdido, por exemplo, o engessamento do debate, né? Não ter perguntas feitas por jornalistas, que foi uma imposição aí da assessoria da candidata Dilma Rousseff, né? Eu acho que perde um pouco do interesse, e a sucessão desses debates estão tornando extremamente cansativos. Graças a Deus, domingo termina, né, com a eleição, e na quinta-feira nós teremos o último debate tradicional da Globo, que não deve fugir aos moldes do que nós vimos ontem pela Record. Então, pelo menos diminuiu um pouco a baixaria, né? Aliás, não, um pouco não, diminuiu, vamos ser justos, né? Diminuiu bem, e aí ambos puderam mostrar propostas de governo, e aí você decide. Eu acho que está na hora de mudar aí a cara das eleições, né? E vamos fazer o seguinte: que tal fazer um movimento para a campanha eleitoral não ultrapassar 30 dias antes das eleições? Que tal isso, né? Vamos pensar nisso, quem sabe a sociedade possa fazer um movimento e trazer isso em pauta. Vai ser muito salutar para o nosso bolso e também para a nossa paciência. Vamos ficando por aqui. Nos vemos na próxima edição.